Boa noite. Meu nome é Poliana, curso o curso de Pedagogia à Distância e venho aqui estar apresentando a minha aula. Eu escolhi um tema é, bem interessante. Esse tema seria a leitura dos contos de fadas para a educação infantil. Nesse tema, eu introduzi como o seguinte: as histórias é um início de aprendizagem. Para ser um bom leitor, tendo um caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo. Os contos de fadas conseguem deixar fluir o imaginário e levar a criança a ter curiosidade, que prontamente é respondida no transcorrer da leitura dos contos é uma possibilidade de descobrir o mundo colossal dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivem e atravessam, de um jeito ou de outro, através dos problemas que vão sendo encarados ou não, resolvidos ou não, pelos personagens de cada história. O conto infantil, ele é isso, ele faz a criança perceber que ela vai entender o mundo onde ela vive e vai compreender o que ela está vivendo no momento. Entende-se que é desafiador para a criança conhecer a realidade. Então, acaba que a criança, ela com essa história, ela vivendo a história na sua imaginação, ela acaba criando o ato de consciência do que é a história infantil, como que ela é levada para a vida da criança. Contos de fadas, histórias que cativam. O texto ficcional amplia e mobiliza os limites do imaginário pessoal e coletivo. Enquanto alguém lê ou conta histórias, nós nos reportamos ao ambiente em que acontece o fato narrado e participamos do enredo. É o que eu tinha falado. A criança, ela cria essa imaginação dentro da cabecinha dela e ela começa a pensar como ela sendo personagem. Como que ela vai enfrentar aquele conflito, né? O conto começa apresentando um estado de equilíbrio, dá lugar a uma série de episódios que se converte em conflitos e culmina com a resolução desses conflitos no estágio final. O conto pode ser uma espécie de sonho voluntário ou qualquer história que o autor quiser chamar de conto. Nos contos, vemos aflorar sutilmente uma fatia de vida real e essa relação que faz despertar em nós muito interesse. A fantasia dos contos de fadas é fundamental para o desenvolvimento da criança. Há significados mais profundos nos contos de fadas que se contam na infância, de quem, na verdade, que a vida adulta ensina. Nos contos surgem relatos surpreendentes da história, simples e doce, porque contar a história é a arte de capturar os mistérios da vida em palavras. Isso que eu estou dizendo, que eu quis dizer, é que o conto, ele faz a criança se importar, pensar, ver o que está vivendo aquele personagem e colocar aquilo na vida dela. E isso vai se tornar um adulto mais compreensivo do mundo, certo? O mundo é que o herói dos contos de fadas, a criança, pode ser encontrar e fazendo-a encontrar também o outro com quem será capaz de viver feliz para sempre. Isto é, sem nunca mais ter de experimentar a ansiedade de separação. O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança, em termos que ela pode entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente. A abandonar seus desejos de dependência infantil e conseguir uma experiência mais satisfatoriamente independente. Contos de fadas é essencial para a vida da criança, tanto que para se tornar um adulto crítico da realidade. Essa fantasia faz que, quando ele for maior, ele olhar a realidade tendo o seu ponto positivo, não ver só as coisas negativas do mundo. Isso que é o interessante de estar essa influência para a criança do conto de fadas. A fantasia facilita a compreensão das crianças, pois se aproxima mais da maneira como vem o mundo, já que ainda são incapazes de compreender a resposta realista. Não esquecemos que as crianças dão a vida a tudo. Para elas, o sol é vivo,
A lua é viva, assim como todos os outros elementos do mundo, da natureza e da vida. Acreditam em monstros, fadas, duendes, em todos os seres que os adultos inventam para elas. Se contarmos a ela que a empregada entrou voando pela janela, montada em um cavalo branco, as crianças acreditam e serão capazes de fazer o mesmo. Essa imaginação, para mim, como orientadora, é essencial para a criança. Porque o que faz? Ela vai conhecer ali que dentro dessa fantasia há algo possível, mas também há algo impossível de se acontecer. É esse ponto que mostra o quanto há o fato crítico da criança dentro da história. Ela vai crescer, se tornando um adulto crítico da realidade, como eu disse anteriormente, né? Conclusão: o que eu entendi sobre tudo isso que eu estou falando para vocês e quero passar para você. A iniciação da leitura da educação infantil pela criança é necessária e importante. Percebemos o quanto é importante o papel mediador do professor, pois será de uma responsabilidade proporcionar aos alunos espaços adequados de leitura, transformação esse espaço em situações prazerosas de aprendizagem. Os contos de fadas são primordiais para o ensino de leitura e da formação da criança, já que estes são histórias que cativam leitores de todas as idades. O maravilhoso dos contos de fadas faz com que, aos poucos, a magia, o fantástico, o imaginário, deixe de ser visto como pura fantasia para fazer parte da vida diária de cada um, inclusive dos adultos, ao permitirem, em muitos momentos, se transformarem para este mundo mágico, onde a vida se torna mais leve e bem menos trabalhosa. Observamos que não há a necessidade de esperar pela educação infantil formal para que a criança se envolva com a leitura dos contos de fadas. Os pais podem e devem, no ambiente familiar, mergulhar os pequenos no mundo mágico da leitura infantil. Assim, a criança conhecerá a realidade do mundo sem toda obscuridade nela presente, através da leitura dos contos de fadas. Conclui o interesse que os contos de fadas levam a criança a viver o imaginário da sua infância. Ela passar por várias etapas de sua vida, como a infância, a adolescência e a juventude. E nessas etapas ela vem crescendo, imaginando sendo um herói, sendo uma rainha, sendo uma princesa, até mesmo um vilão, e se tornando um adulto positivo e não negativo. Obrigado, uma boa noite. Obrigado por estar visto essa aula. Me desculpe qualquer erro de fala, gago. E muito obrigada por tudo. Uma boa noite para vocês.